Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle do blog Motivação Literária, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês algumas das minhas leituras favoritas do ano de 2021. O vídeo está diferente, hoje eu vou falar sobre literatura, eu espero muito que vocês gostem do conteúdo desse vídeo, espero que vocês peguem dicas de leitura por aqui. E antes de começar a mostrar esses livros, eu gostaria de pedir para que, se você for novo aqui no canal, não deixe de se inscrever clicando no botão inscrever-se que fica logo abaixo aqui do vídeo para poder fazer parte aqui do nosso grupo no YouTube. Então vamos aos livros favoritos que me marcaram durante o ano. Bom pessoal, eu não coloquei os livros numa ordem, mas o primeiro livro que eu gostaria de mostrar para vocês foi uma das leituras mais significativas do ano de 2021, uma leitura que me marcou muito e que me trouxe muitas lições. Eu estou falando de O Homem Mais Feliz do Mundo, A Bela Vida do Sobrevivente de Auschwitz. Esse aqui da capa é o Ed e ele é meu novo amigo. Ele me propôs uma amizade durante essa leitura e eu aceitei. E também aceitei diversos conselhos que ele trouxe nesse livro, onde ele relata tudo que ele viveu durante a guerra, como um sobrevivente judeu e também como um sobrevivente alemão. Então, se você já leu esse livro, sabe do que eu tô falando. Ele era tanto judeu quanto alemão e ele sofreu por ambas as nacionalidades, vamos colocar assim. Então, esse livro ele é um livro muito significativo, um livro muito cativante, que te emociona muito. E ele entrou para os meus favoritos do ano de 2021, porque realmente me trouxe essas reflexões sobre a vida, sobre as questões que envolvem família, amizade, perdoar o próximo e entre outras coisas. Então é um livro repleto de lições e de mensagens muito importantes e ele entrou para os meus favoritos justamente por isso, por me marcar muito enquanto leitora nessa questão que envolveu aí toda a vida do Ed. Então, o primeiro livro dos favoritos de 2021, O Homem Mais Feliz do Mundo, foi um lançamento da editora Intrínseca, minha parceira de anos aí, eu adoro a editora, a gente tem uma parceria muito forte lá no blog e eu gosto muito do trabalho que a gente desenvolve juntos. Então, é isso, gente, minha primeira dica de leitura, o primeiro favorito de 2021. Próximo livro foi uma leitura que me surpreendeu muito, é um romance mais clichêzinho, mas que realmente eu precisava realizar a leitura, foi muito bom realizar a leitura desse livro. Eu estou falando de Susan Não Quer Saber do Amor, da Sarah Hayut. Também é um lançamento da editora Intrínseca desse ano. Esse livro, ele entrou pro Intrínsecos, o clube de leitura da Intrínseca. Se você não conhece, posso deixar o link aqui para você conhecer. É um ótimo clube de leitura para você que busca aí ter leituras mensalmente. Então, Susan Não Quer Saber do Amor me surpreendeu muito, porque aqui a gente tem um romance como pano de fundo, mas não é assim o foco central da história. A gente conhece a fundo a personagem, ela não é uma personagem jovem, já começa daí as diferenças dessa leitura. É uma personagem que está na casa dos 40 e eu achei isso muito peculiar durante a leitura. Eu gostei muito disso, foi uma das características que mais me marcaram nessa história aqui. E aqui a gente acompanha a evolução e o desenvolvimento da protagonista, que é a Susan, enquanto pessoa, enquanto um ser humano, uma mulher que se vê aí numa situação em que ela não estava preparada para enfrentar, que é a maternidade. Logo no começo do livro a gente já fica sabendo disso, então eu não considero isso um spoiler, tá? E aí a gente acompanha esse desenvolvimento da personagem e a gente vai evoluindo e amadurecendo junto com a Susan. Então, recomendo a leitura para quem tá buscando uma coisa mais leve, mas que também traz lições e reflexões. E para quem tá buscando algo sobre se transformar enquanto mulher, enquanto pessoa, eu acho que esse livro casa muito bem com isso. Então, foi o meu segundo favorito de 2021. O próximo livro foi uma leitura mais recente e foi uma leitura muito amorzinho, assim, muito quentinho no coração. Eu recebi esse livro, assim, de surpresa, em parceria com a Companhia das Letras e a editora Fontanar. E, assim, eu fiquei apaixonadíssima. Assim que eu abri o livro, eu já percebi que foi amor à primeira vista. E o livro se chama O Grande Panda e o Pequeno Dragão, de James Norbury. Eu acho que é assim que eu pronuncio o sobrenome do autor, eu não tenho certeza. Esse livro é um livro repleto de mensagens e o autor trabalhou algumas questões aqui. Eu gostaria de fazer uma leitura para vocês, para que vocês possam entender o que o livro aborda.
Quando estava passando por um momento difícil, o autor e ilustrador James Norbury, eu acho que é assim, buscou inspiração na filosofia budista para conseguir enfrentar um obstáculo por vez, encontrando serenidade pelo caminho. Para compartilhar o que aprendeu, criou o Grande Panda e o Pequeno Dragão. Então ele se baseou aí na filosofia budista, e esse livro traz ensinamentos lindos, mensagens muito importantes e reflexivas para você enquanto pessoa mesmo, não só enquanto um leitor, enfim. É um livro muito fofinho, repleto de ilustrações e fala sobre amizade, sobre o amor, sobre persistência, entre outras coisas. E eu não falei antes aqui, mas esse livro, assim como os demais que eu já mostrei, todos os livros que eu vou mostrar nesse vídeo hoje, inclusive, já tem resenha lá no blog. O link fica disponível aqui na descrição do vídeo, é www.motivaçãoliterária.com.br. Então convido vocês a conhecerem meu trabalho lá no blog, e esse livro também já tá resenhado por lá e entrou para os meus favoritos de 2021, justamente por isso, por ser um livro que traz muitas reflexões e muitas mensagens positivas aí pra vocês. O próximo livro foi uma leitura do Clube Intrínsecos, ele veio nessa edição lindíssima e eu estou falando de A Troca. Esse livro, gente, ele me prendeu assim do começo ao fim. Aqui a gente conhece duas personagens que resolvem trocar os papéis. Eu não vou falar muito a respeito dessa história, e se vocês quiserem saber um pouquinho mais, confiram a resenha lá no blog. Mas trata-se de uma avó e uma neta, e elas trocam os papéis por um tempo, cada uma resolve viver a vida da outra. Elas passaram por uma perda muito forte, e essa perda foi um gatilho aí para que tudo acontecesse. Então, esse livro eu não tenho como explicar ele agora pra vocês, porque já faz mais ou menos uns 20, 30 dias que eu realizei a leitura dele e resenhei lá no blog, mas eu ainda estou absorvendo tudo que eu li aqui e eu gostei demais de A Troca. Ele veio nessa edição lindíssima do Intrínsecos, mas já tem uma edição com outra capa, também publicado pela editora Intrínseca. Recomendo muito para quem tá buscando uma história também um pouco mais leve, mas repleta de ensinamentos e coisas assim que tem muito a ver com a nossa vida na real mesmo, na nossa realidade. É voltado muito pra vida real esse livro. Eu acho que foi uma das características que eu mais gostei durante a leitura. Não podia deixar de favoritar A Troca, que é um livro assim muito amorzinho. Eu realmente recomendo a leitura dele. Bom, durante o ano eu não poderia deixar de ler um dos meus autores favoritos da vida, que é Neil Gaiman, e eu realizei duas leituras desse autor. Uma delas foi Biblioteca Neil Gaiman, que veio nessa edição lindíssima pra mim. Essa edição da Biblioteca Neil Gaiman, na verdade, é um compilado de várias histórias que o autor escreveu, e aqui eu tive contato com histórias que eu não conhecia do autor, então eu não poderia deixar de favoritar esse livro, justamente por ter vindo nessa edição lindíssima, toda ilustrada. Eu mostrei melhor esse livro lá no blog pra vocês. E Neil Gaiman é um dos meus autores favoritos da vida, porque ele tem uma perspicácia pra escrita que mexe muito com a minha cabeça enquanto leitora, e eu gosto muito disso na escrita dele, nas histórias que ele cria. Então favoritei Biblioteca Neil Gaiman, como vocês puderam notar, eu sou muito fã do autor, e vou mostrar ainda nesse vídeo mais um livro que eu li dele, que já estava na minha lista de leitura há um bom tempo, e que eu resolvi realizar a leitura esse ano, e acabou entrando pros favoritos também, justamente por isso, porque eu gosto muito do trabalho que o autor faz. Então eu recomendo que vocês conheçam Biblioteca Neil Gaiman. Se vocês não leram nada do Neil Gaiman ainda, aqui vocês vão ter a chance de encontrar várias histórias, né, porque é um compilado, e aí vocês vão entender como que é a linha de trabalho desse autor e o porquê que ele é tão significativo e porque eu gosto tanto dele. Enfim, recomendo a leitura, tem uma resenha completa de Biblioteca Neil Gaiman lá no blog, eu espero que vocês gostem. Nesse ano de 2021 eu realizei várias leituras muito significativas e que me marcaram muito enquanto leitora. E o próximo livro que eu vou mostrar agora é um desses livros que me marcaram muito, assim como os demais que eu já mostrei aqui nesse vídeo. Esse livro aqui ele me emocionou muito e me trouxe muitas reflexões, e uma das características mais marcantes e importantes desse livro é que ele traz algo voltado para nossa realidade, e isso faz com que o leitor se cative mais com a história. Eu estou falando de A Trança, que veio para mim nessa edição aqui.
Esse livro, ele tem uma proposta que é a seguinte, eu vou ler pra vocês. 3 mulheres, 3 vidas, 3 continentes. A mesma sede de liberdade. Então, assim, não quero falar muito, porque se eu começar a falar desse livro, vira uma resenha em formato de vídeo. Mas escrevi uma resenha lá no blog pra vocês, bem completa, falando a respeito dessa história. Só por esse trecho, eu acredito que vocês já consigam entender mais ou menos qual é a abordagem dessa leitura. Foi uma leitura muito emocionante, uma leitura muito significativa e que entrou para os favoritos justamente por essas características. O próximo livro que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu acredito que deve ser um livro que precisa ser lido tanto por mulheres quanto por homens. É um livro muito emocionante que traz uma história real da autora. É um livro que mexeu muito comigo enquanto mulher. E eu estou falando de Eu Tenho um Nome, da Chanel Miller. Nesse livro a autora relata tudo o que aconteceu com ela depois que ela sofreu uma violência sexual e entrou na justiça para conseguir lutar pelos seus direitos por ter sofrido esse abuso, entre outras coisas. Esse livro ele é muito, muito emocionante e muito delicado. Ele traz um assunto muito delicado que mexe muito com o leitor. E quando eu digo que eu acredito que esse livro deva ser lido por homens, é justamente por isso, porque aqui ele traz a abordagem que a sociedade impõe para as mulheres, de sempre estar tentando testar as mulheres, tentando provar alguma coisa em relação às mulheres, e isso é um assunto muito polêmico, né? Um assunto muito forte. Esse livro, ele é forte, ele é intenso. Eu recomendo a leitura dele, mas com cautela. Se você estiver vivendo algum momento específico da sua vida em que você não esteja muito bem, aguarde um pouco para realizar a leitura, porque ele realmente traz uma emoção muito grande pro leitor. E eu não poderia deixar de favoritá-lo, porque ele realmente me marcou muito durante esse ano. Próximo livro foi uma das leituras mais peculiares desse ano, e eu começo falando dele te fazendo a seguinte pergunta: o que você faria se você realizasse uma ligação, uma leitura? Se você realizasse uma ligação e a pessoa do outro lado fosse Albert Einstein. E eu estou falando do livro Aqui Quem Fala é Albert Einstein. Esse livro foi lançado pela Intrínseca. Eu fiquei fascinada com a história desse livro. Foi uma história muito envolvente, muito cativante. Com uma pitada de biografia, mas uma biografia mais ficcional, não é uma coisa tão concreta, tão válida para a biografia, e uma história de ficção por trás do livro como pano de fundo muito interessante. Eu adorei conhecer essa história, eu recomendo a leitura dele para quem estiver buscando uma coisa mais leve, mais descontraída, mas que também queira saber um pouquinho mais sobre Einstein. Esse livro tem algumas questões históricas e algumas questões biográficas reais que eu confirmei, eu pesquisei e vi que realmente era verdade, mas é óbvio que 90% do livro é ficcional. Tem uma resenha completa desse livro lá no blog, eu espero que vocês gostem da resenha. Se algum de vocês já leu esse livro, deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho a respeito dele e sobre o que vocês acharam da história. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês entra naquele meu projetinho pessoal de leituras clássicas, né, lendo clássicos. Eu estou falando da Morte de Ivan Ilitch. Esse livro foi um livro, eu acho que tá dando reflexo. Esse livro ele foi um livro intenso, um livro difícil de ler, apesar de ser fininho, né, um livro bem curtinho. Mas que quando eu concluí a leitura, eu fiquei pensando, remoendo tudo que eu li e percebi o que o autor estava querendo trazer para o seu leitor. Aqui a gente acompanha a morte de Ivan Ilitch, né? E a narração é uma narração muito densa, mas que você se fixa ali o tempo todo na história, porque você quer saber de fato tudo o que aconteceu até a morte de Ivan. E foi um livro muito marcante, um livro que entrou para os favoritos porque eu gostei muito das reflexões que ele me proporcionou. Eu demorei um pouco para compreender tudo que esse livro aborda, é um livro complexo de entendimento, vamos colocar assim. E se você já leu A Morte de Ivan Ilitch, você deve imaginar sobre o que eu estou falando, você sabe a complexidade dessa história. Eu não sei nem por onde começar a falar a respeito dessa história, mas eu gostei muito do que eu encontrei aqui. Eu espero ter contato com outras histórias escritas por Tolstói. E é isso, gente. Foi um dos favoritos de 2021, que eu recomendo a leitura para quem quer
conhecer um pouquinho mais do autor e da escrita, né, do tipo de escrita que o autor proporciona, e entrou para os favoritos de 2021. O próximo livro é o penúltimo livro desse vídeo, também entra no projeto, né, de Lendo Clássicos, que é um projeto pessoal meu que eu já comentei aqui no canal com vocês. Eu estou falando de O Grande Gatsby. Eu realizei a leitura desse livro tem um tempinho já. Eu não lembro em que mês que foi, mas tem resenha lá no blog. Não faz muito tempo, tá? Tá bem recente essa leitura. E eu gostei muito do que eu encontrei aqui. Eu achei que realmente o livro trata-se de uma crítica à sociedade da época, como muitos relatam, mas ao mesmo tempo uma crítica em relação às atitudes do ser humano, sabe? Então eu acho que para além da crítica social, da questão de você ter um padrão social elevado, de você ter dinheiro para ser considerado alguma coisa, a crítica em relação à capacidade que o ser humano tem de fazer algo. Então, O Grande Gatsby me trouxe essa reflexão, entrou para os favoritos justamente por isso, por abordar essas questões tão importantes, sociais e pessoais, né, enquanto ser humano. E eu recomendo a leitura, gente. Eu espero que vocês realizem a leitura desse livro um dia, quem ainda não leu. E quem já leu, me conta qual a reflexão que esse livro trouxe pra você, enquanto leitor, que eu vou adorar saber e conversar um pouquinho aqui nos comentários com vocês a respeito dessa história. E foi um dos favoritos também de 2021. O próximo livro e último livro desse vídeo de favoritos, de livros que me marcaram durante o ano, é do meu autor favorito, Neil Gaiman, e eu estou falando de Deuses Americanos. Esse livro ele não é um lançamento, eu tenho ele nessa edição aqui, eu tô olhando pra lá, vocês já sabem, né, gente? Em muitos momentos do vídeo eu vou olhar pra lá pra ver se essa câmera tá gravando, porque eu tô com um probleminha na câmera, já comentei aqui com vocês, então eu tô vendo se tá enquadrando certinho o livro aí pra vocês poderem ver. Então tem esse livro aqui de Deuses Americanos nessa edição lindíssima da Intrínseca. Essa edição aqui, segundo a introdução do autor, é a edição favorita dele, é a versão do livro favorita dele, porque tem uma outra versão de Deuses Americanos e é uma versão mais completa esta daqui. E eu adorei o que eu encontrei aqui. A cabeça desse autor, gente, eu não sei o que acontece com a cabeça do Neil Gaiman, mas ele também faz criar esse burburinho na minha mente toda vez que eu leio um livro dele. Eu resenhei esse livro lá no blog, fiz umas fotos desse livro, resenhei ele de uma forma bem completa, compartilhando toda a minha experiência de leitura. Eu espero que vocês gostem da resenha. E se você já leu Deuses Americanos, me conta aqui o que você achou dessa história. Eu gostei muito, não é o meu favorito do autor, mas entrou para os favoritos de 2021 também. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Hoje eu tô gaguejando um pouquinho, peço desculpas. Eu acho que eu não tô assim tão bem pra falar, minha dicção tá meio, bugada. Então eu peço desculpas aí por alguma coisinha que deu errado durante o vídeo. Mas o vídeo foi esse, um vídeo mais curto, compartilhando as leituras que me marcaram durante o ano de 2021. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de pegar algumas dicas de leitura. Mais uma vez, se você já leu algum desses livros, me conta aqui nos comentários o que você achou. Eu vou adorar conversar com vocês a respeito desses livros, dessas leituras. E não esqueça de se inscrever aqui no canal para poder fazer parte aí do nosso grupo aqui no YouTube, receber os meus próximos vídeos, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Não deixem de me acompanhar lá no Instagram. No Instagram eu sempre solto prévias de tudo que eu vou fazer, tanto aqui no canal quanto lá no blog. Então o Instagram é minha ferramenta de divulgação do meu trabalho mesmo e também de compartilhar o meu dia a dia, tanto nos estudos quanto em relação às minhas leituras. Eu compartilho tudo com vocês na íntegra lá no Instagram, então não deixem de me acompanhar por lá, vou deixar o meu arroba por aqui. E é isso, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal. Um grande beijo e até lá!